justamente, não tem por onde Jesus não atender. Já pensou? Senhor, manda um evangelizador para mim. Não, fica com esse que você tem, tá pegando boi. O trabalho é seu, Jesus. O trabalho é seu, a terra é sua, meu querido. Eu estou te ajudando, porque eu não tenho alternativa. Então, quando você conversa com Jesus ali, bacana, sua oração é a oração de quem quer contribuir, semelhante Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Ismael, tem um capítulo de Ismael, que ele começa a chorar, ele fala, Senhor, eu estou tentando, eu arrumo o povo de um jeito, eles bagunçam o negócio todo, o que eu faço? Jesus vem, abraça ele, passa a mão na cabeça dele e fala, meu filho, fica calmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Mas espera aí, eu tenho uma forma de agir. Aí Jesus cria uma didática que fugia à idealização de Ismael. Ele não sabia que tinha aquela didática. Então, quando o evangelizador ora firmemente, objetivamente, ama a evangelização, claro que Jesus vai atender. Claro que Jesus vai atender. Não resta dúvida. Então, eu chamei a criança e falei com ela, você vai ficar comigo. Você vai evangelizar comigo. Hoje você vai ficar comigo. Fiz a evangelização lá na porta, do lado de fora do centro, na porta lá. Peguei um capítulo de Emmanuel, fui lendo com ele, falei, agora vamos conversar sobre a proposta. Eu já posso ir para minha sala? Entendeu? Falei para ele, hoje você ficará com a tia Su. Hoje comigo. Eu dei ele tempo para pensar como ele volta na próxima semana. Entendeu? Aí ele não quis mais ser evangelizado por Não, eu vou ver a resposta essa semana. Mas eu não perco a esperança, não. Ele vai voltar e agora ele reconhece que aquela casa o quer bem. Aquela instituição ama, tanto quanto ama as outras crianças que lá entraram, a ponto de não deixar que alguém perturbasse aquelas ovelhas. Percebeu? É a proposta de Jesus. Às vezes a nossa invigilância permite que um lobo vestido de ovelha atrapalhe todo um trabalho. Então o evangelizador tem que ser muito atento, muito atento. Coordenador, principalmente. Mas coordenação é uma outra história, viu, gente? Sônia, deixa eu te perguntar. Vai, meu anjo. E quando a mãe da criança faz parte do grupo e não aceita que você, porque assim, nessa situação acha que é uma discriminação com a filha? Ore de joelhos, peça por Jesus. Vamos fazer uma oração. Verdade, presta atenção. Por isso que nós estamos aqui mostrando qual é o papel do evangelizador. O que um evangelizador precisa? Porque a mãe não é mãe na hora da evangelização. Ela é evangelizadora. Se ela fazer papel de mãe na hora da evangelização, tá difícil. E na hora que ela tiver que assumir uma sala em que a filha dela esteja presente ou o filho esteja presente, ela vai agir ali como mãe? A minha filha hoje é evangelizadora. Não, mas ela não está dentro da sala da evangelização, mas ela está nos arredores. Não, mas você não vai fazer. O problema nosso é como a gente age com a criança. Nós fizemos aqui a integração mostrando a importância de amar a criança. Quando você chama a criança para você, você está apresentando a criança que você não vai deixar ela sozinha naquele sofrimento obsessivo dela. Você está ali com ela. Então você faz de forma, a ação do evangelizador que está ali protegendo a criança, ela não é negativa, não vai criar requisito não. Não é uma punição. Não é uma punição. Você está salvando a criança de permanecer debaixo de um processo obsessivo. Se vocês tivessem me perguntado, eu teria respondido. Essa criança foi para o passe primeiro. Depois do passe, ela recebeu água fluida. Ela foi questionada quanto à alimentação dela. Se vocês não tiverem interesse, eu também não tenho o resto da história. Ué, eu tenho interesse, né? Porque foi questionada se ela estava com algum problema orgânico, se ela estava suja. Qual é a situação que estava inibindo ela de ficar na sala? É rebeldia mesmo. E a rebeldia precisa ser contida. Rebeldia precisa ser contida. Senão você não consegue levar o trabalho de Jesus. Então, se a criança está apresentando uma rebeldia, depois de você já ter feito o trabalho, e a família está ali implicada com você, passa o nome da família para o caderno de ajuda espiritual, porque está todo mundo obsidiado. Não. Por que meu filho está fora de sala? Nós dois estamos conversando, hoje ele está me ajudando. Não precisa nem você falar com a mãe da criança que... porque ele é muito levado, ele hoje está comigo, igual menino rebelde. Nossa, eu demônio, ô capeta. Não precisa levar esses requisitos, né? Porque na essência você está ali trabalhando a criança, você está socorrendo. No fundo, os pais reconhecem os filhos que têm. Só não querem ver
Além de... Se eu fizer com carinho, esse pai enxerga. A ponto de falar, olha, vou chegar na evangelização semana que vem e falar com a tia Sônia o que você está fazendo. Lá fala assim, conta pra tia Sônia o que você fez. Aí o menino fica lá de olho estatalado e eu penso, a mãe tirou a punição dela e jogou pra cima de mim, né? Aí eu falo, o que foi que você fez? Que coisa bacana. Então vamos me contar escondidinho, conta pra ninguém. Não precisa ninguém ficar sabendo, só nós dois. Diálogo fraterno, vamos fazer entrevista fraterna nós dois aqui. Deixa eu ver quem é que tá precisando mais de ajuda, se é eu ou se é você. Passo a mão no papel, anoto o nome dele, o endereço dele, a idade dele, ele conversa comigo, eu ponho o nome lá pra ajuda me junto. Entrevista fraterna. A mãe dele não mandou fazer entrevista fraterna? Ela só não sabia que foi entrevista fraterna, eu fiz. Ué, requisitos da evangelização. Fiz uma entrevista fraterna. Leva a espiritualidade e fala, o nosso irmão tem uma entidade dentro da casa dele, fazendo isso, perturbando, chama a mãe em particular e conversa com ela. Entendeu? Então, precisa abrir espaço. Isso você ganha com a experiência no trabalho. Entendeu? Não é uma punição. Por que ele hoje está só com você, Sônia? Nós estamos conversando. Ele fez alguma coisa errada? Não, claro que não. É, eu quero conversar com ele. Ah, você fez alguma coisa errada? Você me conta, hein? Você me conta. Tá, pode deixar que eu vou contar. Pra você poder espancar, bater, que o pessoal acha que é mais fácil, né? Que é muito mais fácil dialogar, conversar, tirar da criança aquilo que está incomodando, do que você bater e deixar lá dentro a chaga aberta. Tá? Então, se você conversa, você consegue extrair. Beleza? Mais alguma dúvida? Então, as leis morais serem apresentadas para a criança. Nada melhor do que mostrar à criança que existe lei divina e natural. Tem coisa que é natural acontecer, gente. Note, você viu? Aconteceu um negócio lá, um furacão, e matou um monte de gente. Matou não, todo mundo já sabia que ia morrer. Jesus chamou todo mundo e falou, amanhã vocês vão pra praia, eu vou levantar um furacão, é lei natural, vocês vão morrer, viu? Vem pra cá, tá? Morrer é natural, viu, gente? Faz parte do processo de desencarnar. Eu contei pra eles a história da libertação, está no livro de André Luiz, da Marita lá que sofre um acidente, o plano espiritual fala assim, é melhor tirá-la desse corpo doente. Ela não precisa passar por isso, ela só tinha 18 anos. Ela não precisa passar por isso. Tira essa menina desse corpo, vamos dar ela uma nova oportunidade reencarnatória. Eles vibraram. Eu falei, a única morte que incomoda é aquela em que você provoca. Chamada de suicídio. Fora disso, filho, morreu uma beleza. Imagina você com uma chaga corroendo no seu corpo e o plano espiritual olha, sabe que aquela chaga vai ficar muito maior, você vai perder a perna, vai ficar debilitado e o plano espiritual fala assim, tira a Sônia do corpo. Eu passo pro lado de lá, quando eu chego lá, as duas pernas. Que delícia. Outro dia eu tenho dentadura, né? Aí outro dia eu tive dor de dente. Aí eu liguei para as crianças. Vocês não sabem o que está acontecendo comigo? Tô com dor no dente perispiritual. Eu liguei com elas. Aí, quê? No WhatsApp. Quê? Tô entendendo nada. Meu dente perispiritual tá doendo. Brinquei com ela. São as sensações que a gente fica por causa do perispírito, que fica registrado a dor, né? Devia ter conversado fiado, aí o criador... Eu falei alguma coisa que não prestava, né? Aí o criador fez o quê? Ativou um sistema de educação, e aí eu fiquei com dor, onde não tem dente. Eu falei, que isso? Não podia pôr nada. Tava doendo. Aí eu liguei pros meninos e contei pra eles. Quando eu cheguei na evangelização, não fala. Ó, tia, seu dente de perispírito parou de doer? O dedo de perispírito parou de doer? Porque a gente mostra isso. A dor física, se ela é mal interpretada, ela vai para o perispírito. A dor física, se ela é bem interpretada, ela sai do perispírito. Então eu mostrei isso para eles. Entendeu? Às vezes desencarnar passa a ser uma misericórdia. Uma pessoa com 100 anos. Aí você fala, oh Deus, não tira do corpo, não. A pessoa está com câncer 100 anos. Eu tenho que morrer, gente, tô doido. Tem mais do que ganhar a liberdade. Já viveu do que tinha que viver. Pelo amor de Deus, liberta a criatura. Vai com Deus, Jesus toma conta. Você vê Jesus lá, manda um abraço para ele, manda um abraço para os mentores espirituais, fala que a gente continua na luta. A coisa é assim. Agora a gente fica aqui, né? A pessoa lá com câncer terminal e assim, não morre, fica, pelo amor de Deus, não leva não. Não, você que está sentindo dor. Falei isso com os meninos. E aí agora eles perguntam, tia, tem uma dona lá perto de casa que ela tá com infecção urinária. A gente deve rezar para morrer? Pelo amor de Deus, não, que eu também tô. Por isso que a gente deve rezar para morrer? Não quero. Aproveita a garrafinha dele. Vocês entenderam? Então a proposta é, eles já sabem lidar com as próprias dificuldades. Às vezes eles querem no WhatsApp, tia, tem briga aqui em casa, o que a gente faz? Vamos orar. Tia Sônia vai fazer uma prece agora. Entra lá pro banheiro, vai lá pro seu banheiro, nós vamos fazer uma prece juntos. Ah, meu
brigando aí, que é problema deles dois. Nós vamos pedir a Jesus para amparar. Daí a pouco a briga acabou. Tá? A polícia chegou e levou meu pai. A briga acabou. A polícia chegou e levou meu pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou pegar com Deus para dar certinho. E o bate-papo da evangelização. Você maturiza a criatura, ela ganha experiência. E aí fica aquele espírito sabendo lidar com as próprias limitações. Tá? Uma criança de 6 anos já pra você e acha que morrer é a coisa mais deliciosa do mundo e fala assim, ei mãe, bem que a gente podia morrer, né? É tão gostoso morrer, né, professora? O Afonso tem um trabalho maravilhoso a existir. Chamem o Afonso. Ele fala sobre a timo, a glândula timo. Tá? E ele fala que a glândula ela fica impregnada entre mãe e filho, encarnação e desencarnação. Eu nem vou falar porque o material dele é extraordinário. Ele mostra que você só pode libertar uma criança depois dos 21 anos. Ele prova que os pais só podem falar em liberdade definitiva depois que ele faz 21 anos. Maravilhosa palestra. Afonso Chaves. Maravilhosa palestra. Pode chamar o Afonso, pede para ele, olha, fala pra gente sobre a faixa etária. Quando ele fala sobre a faixa etária, ele vai trabalhar a questão da glândula. Ela tem uma importância fundamental no processo da educação. E aí você vai ver a criança fazer isso. Sentir saudade. Eu até trouxe uma experiência que a minha neta, ela chegou, ela levantou de manhã e falou comigo assim, você não é avó, não? Aí eu falei, vovó Sônia, filha. Não é você não. Esta não é a minha avó. Olhou pra mim e falou, você não é a minha avó. Aí eu pensei, foi no plano espiritual, esteve com a família e não está reconhecendo. Aí eu tive que fechar o lar, desliguei o telefone e fiz um dia com ela, para ver se eu voltava a mente dela ao novo contato familiar para ela não desenvolver vontade de morrer. E qual que é a idade dela? Ela estava com 5 anos. Não, mas ele não tem vontade de morrer. Ele acha que morrer é a coisa mais linda que existe. Verdade. Porque ele fala assim, mãe, se a gente morrer, vai todo mundo pro céu, vai todo mundo ser feliz. Mas é bom mesmo. Sabe esse ainda vive espírito? mais Sabe lá esse que cá, espírito? né? Não tem mácula. O que não pode fazer é incentivarmos para a gente não fazer uma adesão ao suicídio. Entendeu? Mas dizer para ele que viver também é muito bom. Se a pessoa vive com dignidade, viver é uma delícia. Eu fico vendo todo mundo aí sofrendo, esse momento que o Brasil está vivendo, todo mundo sem comer, sem dormir, fazendo passeata o dia inteiro e eu bem comendo, dormindo e rezando. Não tô nem aí. Não é que eu não tô nem aí pro Brasil não, vocês entenderam? Não é isso não. Mas eu não vou me enfiar numa situação de desgoverno moral. Eu vou me manter tranquila, eu vou me manter confiante. Eu sei que da próxima vez, se eu voltar com consciência, com dignidade, se eu não vender as minhas qualidades de ser humano, vai dar tudo certinho. Porque o Brasil não está na mão do homem. O mundo não está na mão do homem, está na mão de Jesus. Então, minha filha, mãe, tem passeata. Podia falar, mãe, não pode sair porque tem passeata. Eu vou sair, não, eu vou dormir. Tá? Eu vou descansar mesmo, pode ficar tranquilo que eu já trabalhei o suficiente. Sem estresse, gente, sem estresse. Oração. O plano espiritual está fazendo horários para a prece, para ver se acalma o ser humano. É muito desespero para pouco problema, para pouco motivo, né? Se um liberalista, né, não quer falar um trem desse, ele sequestra. Mas vamos lá. Então, fazer o espírito conhecer o que, gente? Leis naturais, as leis morais. É importante trabalhar. Isso eu ainda estou falando da criança, vocês perceberam, né? É importante trabalhar, é importante ajudar a mamãe dentro de casa, é importante catar a caquinha do gato, é importante tirar o chinelo do meio da casa, é importante estender a cama que você dorme. Faz parte de uma lei. Faz parte de uma lei. Às vezes o espírito já vem desde cedo apoiado pelos pais a não fazer nada. Quando a evangelização tem que apresentar à criança leis que são fundamentais para ele ser um homem de bem. E uma das características é as leis naturais, as leis morais. Lei de conservação, ensinar nosso adolescente. Tia, eu não estou gostando de uma menininha. Agora cuidado. Tá sentindo alguma coisa por ela? Muito respeito pelo ser humano. Lei de liberdade, lei de igualdade, justiça, respeitar o ser humano. Poder trabalhar dentro do grupo de juventudes, que aquela menina que está com ele na mocidade não foi feita para ele namorar, não.
Você não vem para o meio espírita para arrumar namorada, não. Você vem para a doutrina espírita para aprender a ser homem de bem. Porque senão a gente vai juntando e a gente começa a fazer panelinhas dentro do trabalho de evangelização. E daí a pouco a nossa mocidade está namorando o outro coleguinha lá, aí abandona o outro coleguinha, passa a namorar o outro. O desrespeito está dentro da própria mocidade. Entendeu? Quando a gente perceber que existe um envolvimento, chamar aquele casal, vamos conversar. A gente percebeu que vocês dois estão envolvidos. Olha, agora você precisa perceber se é isso mesmo que você está sentindo por ela. Isso aqui é uma casa espírita, ser um grupo de jovens buscando transformação moral. Pensa bem, amanhã ou depois você não gosta mais dessa menina. Nós fizemos isso recentemente. O menino chegou e falou, não, então eu vou terminar o namoro, porque na realidade eu gostei foi do corpo dela mesmo. Ele falou, o que eu gostei foi do corpo dela, não gostei dela assim. Por exemplo, eu não vou casar nunca. Ele falou, eu não vou casar nunca, então convém eu terminar o namoro. E ela entendeu no namoro, sofreu uns 2 dias, mas depois passou aquilo. Então é preciso a gente trabalhar isso. Daí a importância do evangelizador conhecer. Sair da superfície de só informar, tá? Porque o que nós estamos fazendo é só isso, jogando informações, tá? E, muito importante, fazê-los conhecer os 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. Tá? Tem um Deus, tem Jesus, nosso governador, a gente é um espírito, tá? Tem coisas que estão registradas no nosso perispírito, que o corpo ainda não detectou, mas vai detectar. Eu contei para eles um tempo desse lá do Missionários da Luz, daquela jovem, né, que estava lá plasmando um corpo bonitão, e aí eu brinquei com os meninos, eu fiz até o desenho, pus bastante seio na maquete. Então os meninos, quando vira a jovem, falou assim, nó. Aí eu falei, pois é, ela fez, doida para todo mundo falar isso mesmo, nó, enchi bastante aqui, fiz um corpo bem delineado, levei a maquete. Eu falei, ela fez essa programação aqui, ó. Na hora que ela fez, o mentor espiritual olhou e falou com ela assim, isso vai te trazer problema, não vai ser legal, não. Aí o que ela fez? Ela pediu para implantar nela uma referência que quando ela prostituísse, perdesse o valor do corpo físico, a tireoide, que é uma doença que dá no espírito, no corpo, ela viesse à tona. E aí ia deformar essa beleza, ela ia engordar além do limite, ela ia desenvolver sintomas físicos que a faria ficar uma mulher feia, não bonita. Aí as jovenzinhas, né, que estavam lá toda de batonzinho e bastante óleo no cabelo para ficar bem, bastante chapinha, começou a falar, nossa. Eu falei, todos nós pedimos isso. Então ensinar que o perispírito tem doenças que estão guardadas lá para uma ocasião. Na hora que eu começar a pisar fora das questões morais, da proposta reencarnatória, o Criador vai lá pegar a minha lista. Levei lá que a moça tinha uma lista, igual está lá no livro, igual está no Missionário da Luz, né? Levei lá que eles passaram a página dela, e numa das páginas, eu fiz um livro desse tamanho, assim, gente, com muitas existências, né? E aí eu fiz assim, numa página eu coloquei vermelho, eu falei, isso aqui é uma existência, coloquei um monte de folha, note, é tudo isso. Na outra eu coloquei uma página amarela, outra reencarnação. Aí eu passei umas 4 reencarnações e ela teve um problema na área da sexualidade. E aí, quando ela foi fazer o novo corpo, o plano espiritual chamou a atenção dela. Quem é que fala isso? André Luiz. Trabalhei André Luiz com ele. E aí a consciência, estava tudo vindo com aquele shortinho que você não sabe se é um cinto. É só um cinto. Quando chega lá eu falo, olha a tireoide. Vai lá na rouparia, põe uma roupinha mais bonitinha que a tireoide está aí guardada. Ah, é? Esqueci da tireoide. Pois é. Tira o quê, tia? Tira o quê? Tireoide. Então, trabalhar são valores. O espírito pode fazer o que ele quer. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso matar se eu quiser. Mas em compensação, existe uma lei de consequência. Eu respondo o que é a lei de causa e efeito. Então você passa esses valores para o ser humano. Tá? Tudo bem? O problema é só bravura, né, gente? E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece. Cadê meu... Você mesmo, você vai ter que parar aí. Você me ajudar a colocar esse vídeo para mim. Você coloca. O que... Vocês já viram esse vídeo? Quem não viu? O que acontece quando você tem um conteúdo bacana? O que acontece com o espírito? Como ele capta a informação? Isso é um bebê relembrando um passado. Olha que coisa mais linda, gente. É o do bebê
Criança ouvindo a música. Não é essa não. Coloquei, mas não salvei. Não salvei. Não salvei. Oh, que fez. Olha no Face. Essa mãe, desculpa, gente. Eu não salvei ele. Já desliguei o computador. Se for abrir o computador, vai dar um trabalho. A mãe começa a cantar. E o espírito, no berço, na cadeirinha de pé da mãe, ela canta e ele começa a chorar. Quanto mais ela canta, mais ele chora. Ele relembra alguma coisa ligada à voz dela na existência anterior. Emociona a criança. Maravilhoso. A gente tem que ter cuidado, senão a gente chora também, vocês sabem. Aí fica a gente também lembrando do passado. Mas o filme é uma gracinha. É ele chorando, a carinha dele, que tem mais bonitinho. A mãe vai cantando, quando a mãe vai cantando, faz de propósito, ela vai cantando, cantando, e ele vai chorar. Então, quando a gente está no processo da evangelização, quando existe veracidade, você faz o espírito buscar valores do passado, jogar no presente para ele conseguir sair da situação difícil em que ele está. Eu tenho dito para as pessoas, para as evangelizadoras, que a liberdade, ela tem um cunho diferenciado. Liberdade é liberdade, tá, gente? Libertinagem é uma coisa. Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é uma coisa, liberdade condição de agir é outra. Às vezes a gente olha uma criança, ele está num corpo pequeno, mas com uma mente muito dinâmica. Então a gente não consegue imaginar como deve ser difícil para aquele espírito. Eu tenho na minha sala uma criança que ela é muito inteligente. Tudo o que você diz, ela capta imediatamente, ela monta imediatamente, desenha uma barbaridade. Ela está me ajudando a fazer um livro. Ela desenha. E desenha assim, ela risca e o risco vira desenho. Você põe um contorno para ela, ela faz um risco assim, faz um negócio assim, daí a pouco ela vai fazendo o molde, rapidez. Mas é uma criança extremamente triste. Eu passo horas tentando alegrá-la. Às vezes eu vou dizendo para ela, presta atenção, faz valer esse minuto que você está na reencarnação. Às vezes você fica preso nesse momento, mas é positivo para você. Às vezes essa liberdade que você tinha na outra, ela te levou a própria obstrução que você está tendo hoje. Ele olha para mim, ele não me responde, mas ele olha e fica olhando lá na minha alma. Eu percebo que ele está entendendo o que eu estou falando. Ele tem 7 anos, mas desenha. Tudo que eu quero, eu falo para ele, vai no quadro e faz para mim. Né? Eu vou falando, por exemplo, aí Jesus estava na beira do mar. Rapidinho ele risca o mar, faz os pés, entendeu? Risca, mas é assim, é coisa do passado. Ele faz assim, faz um traço, faz assim, Jesus, mostra Jesus na verdade. Faz as ondas com giz, ele pega um giz, faz. Só tudo no risco. Mas é uma criança extremadamente triste. Você vê que ela está sofrendo por estar num corpo que a limita tanto. Então a qualidade na evangelização é para ajudar o espírito a entender essa circunstância, esta limitação. Perceberam? Por isso que é importante o aprofundamento. Por isso que é importante você dizer à alma o que está acontecendo com ela. O Divaldo usou uma frase assim, quando a gente estuda, você passa a conhecer a alma humana. É a maior verdade. Você vai estudando, você vai entendendo a alma humana. Principalmente se ela é infantil. Tá? Porque a infância ainda te dá o direito de penetrar nela, né? Que ela te dá esse perfil de pode entrar na minha vida. Ela te deixa entrar na vida dela. O adulto não, ele se tranca. Talvez por muita coisa gravada no cérebro, ele se tranca. Mas a criança não, ela te dá esse direito. Então o que acontece conosco hoje é isso. Você tem esse espaço, você pode trabalhar. É só uma questão de qualificação. O nosso problema é que a gente tem buscado muito pouco. Tá? Vou pular o gráfico. E aí, qual que tem que ser a finalidade da minha evangelização? O objetivo central da minha evangelização. Fazer a criança entender o significado da evangelização. É amar o próximo como a ti mesmo. Para isso ele precisa aprender a se amar. Se ele aprende a se amar, que é aprender de gostar do horário de dormir, do horário da alimentação, do horário do banho, do horário da convivência familiar.
familiar. Isso é aprender a gostar de si. Né? Ele começa a passar esta referência para quem vive com ele. Ele começa a passar isso. Eu tenho na minha juventude uma jovem que fizeram esse trabalho com ela e ela passou a ser uma jovem muito espiritualizada. A ponto de um dia ela estar saindo e passou uma moça para ela e falou com ela assim, eu sou evangélica. Aí ela falou assim, que bom, graças a Deus. Ela falou assim, eu tenho uma mensagem para você. Aí ela falou, então diz. Ela falou assim, Deus está me dizendo que você tem uma voz extraordinária. Utilize-a. E realmente a menina tem uma voz extraordinária. E ela utiliza a voz na evangelização, ela que faz a integração da nossa casa espírita. E a Comeb, no Noroeste, reuniu na casa dela. Quando a Comeb reuniu, uma semana depois, ela foi me comunicar, ela falou, Sônia, eu tenho certeza absoluta, eu vivi o mundo espiritual no mundo físico. Eu nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. Não foi uma felicidade de quem ganha dinheiro, de quem ganha um carro, de quem ganha uma beleza física. É uma felicidade que, se eu quisesse expressar, eu não conseguiria. É uma felicidade da minha alma. Eu nunca fui tão feliz cantando. Ela tirou uma música, cantou, na hora que ela cantou, ela passou do mundo físico para o mundo espiritual. Aí eu trabalhei com ela servindo, né? A Cecília, lá dos Mensageiros, né? Cecília estava lá tocando órgão, daí a pouco ela sente essa mudança de patamar espiritual e ela passa a viver um outro plano. E o mentor espiritual percebe, ela é educadora de 80 crianças no plano espiritual, cantando. Ela educa cantando. Às vezes a gente não está conseguindo fazer uma integração, né, gente? Chuva que cai. Canta, gente! Vocês estão cantando, não. Faz assim com a mão. Não, eu estou falando vocês cantando. Eu sei que você sabe cantar. E se a gente fazendo integração? Vamos, todo mundo. Aqui, vamos. Qual que é a outra música que nós vamos cantar? Estrelinha. Estrelinha? Da Ondinha do Mar. Da Ondinha do Mar? Tá, vamos cantar. Você sabe cantar Ondinha do Mar? Eu não sei como é que Não. Eu estou mostrando que é assim que a gente age. A gente propõe e não sabe o que está propondo. Quando a música é uma evangelização. Se eu tiver um material tão forte, o Walter de Oliveira uma vez trouxe um trabalho em Belo Horizonte, acho que a Carolina foi. Esqueci o nome. Lembra? Ele teve um momento que foi só música. Só música. Evangelização. 1 hora de música dentro do tema. Ensinou a reencarnação, a gente troca roupa de montão. Cantando, fazendo a evangelização. Técnicas para segurar a criança dentro da sala. Porque às vezes o menino não quer ficar na nossa sala. Todo fim de ano, todo mundo manda para mim, Sônia, faz um curso para nós. Como segurar o menino dentro de sala? Eu falo, amarra ele. Prende ele. Se você teve um ano, e em um ano você não cativou essa criança para ir para uma outra sala, porque o que eu faço hoje? Eu preparo a minha criança para ir para outra sala. Eu não posso ficar ali enfeitando. Eu falo com ele assim, ó, lembra que você está indo para outra sala. Na outra sala você tem que bombar. Você não pode chegar na outra sala sem requisitos. Então ele fica com aquela expectativa da beleza da outra sala. Eu não prendo o menino na sala. Não, fica aqui com a titia Sônia. Titia Sônia te ama. Eu estou longe de saber o que é amor. Então, eu já preparo ele para outra sala. Já estou preparando a criança para outra sala. Quando chega no fim do ano, os meninos não querem sair da minha sala. Quer dizer, da sala da outra evangelizadora lá que eles me chamam para fazer o curso. Porque a evangelizadora passou a evangelização toda, sem dar um conhecimento, mas encheu o menino de bala. Encheu o menino de bombom. Encheu o menino de pipoca. Oh, gente, essa pipoca... Inferno, né? Todo chique-sacão lá, termina a evangelização e vem os meninos com pipoca. Aí atrapalha o lanche que a gente preparou, como resistência espiritual para os meninos. Só isso. E acha que cativa. A outra evangelizadora lá, coitadinha, batalhadora, trabalhou. Os meninos querem ficar na sala dela, porque não tem pipoca, não tem pirulito, não tem bala. Então olha como nós estamos ao todo do campeonato. Então você trabalha fazendo a proposta para o menino ir para outra sala, para ele desenvolver outros requisitos na outra sala. Beleza? Vamos lá? Então, amar o próximo?
fechar nisso. Eu tenho que fazer com que a minha criança aprenda a amar o próximo. No final das contas, eu tenho que perceber, essa criança ainda não desenvolveu esse valor. Ela não desenvolveu. Se ela senta e chuta a criança, ela não desenvolveu o amor ao próximo. Preciso trabalhar isso com ele. Como é que eu vou fazer isso? Criar para aquela criança, especificamente falando, recursos para fazê-la entender ou amar o próximo. Se ela cospe na criança, uma evangelizadora nos procurou e falou comigo assim, Sônia, eu deitei, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, ela me ligou. Aí, Sônia, falei, pode falar, mãe. Olhei no relógio e disse, santo Deus. Sônia, eu sou aqui da cidade X e eu decidi que eu não quero mais fazer evangelização. Eu falei, quer não, filha? Não. Eu falei, tá bom, obrigada pela informação. Boa noite e com Deus. Não, você não entendeu. Eu falei, não, eu entendi. Você falou que não quer mais fazer evangelização. Só um detalhe, não foi eu que te empreguei. Você tem que ligar para Jesus. São 3 horas da manhã, eu estava trabalhando, você me acordou, me tirou do trabalho para falar comigo que não vai trabalhar mais. Olha que legal. Presta atenção. Dá um telefonema para Jesus e fala para ele assim, mestre, quero que o senhor assine a minha carta de demissão. Quem te pôs na empresa foi Jesus. Fala com ele. Fala com ele que você não vai trabalhar mais. Você não quer mais. Ah, Sônia, mas eu preciso te contar, porque eu estou muito angustiada. Eu falei, bom, agora é diferente. Você quer me contar porque ela falou pra mim, quer dizer, uai, né? Eu falei, ó, faz o seguinte, você quer me... Então conta, mas conta rapidinho que eu tô pensando em voltar pro plano espiritual e continuar minha tarefa lá. Não, Sônia, porque o menino cuspiu em mim, eu não dormi até agora. O menino cuspiu em mim, eu não vou aceitar isso. Ah, tudo bem. Liga pra Jesus e fala, mestre, o menino cuspiu em mim, e por causa disso eu não quero trabalhar mais pro senhor, carta de demissão. Falei, presta atenção, na Seara de Jesus acontece assim, tem uma fila de trabalhadores, então quando você pede demissão, imediatamente ele coloca outro. Não é assim que acontece? Eu saio do centro espírita pensando que o centro espírita vai quebrar, vai falir, o centro espírita está de pé, muito mais cheio. Aí eu penso, mas que inferno. Eu achei, e aí eu fico sem trabalho. Porque a tarefa não é minha, é de Jesus. Jesus tem trabalhador, gente, quem não tem sou eu. Então o que acontece? Falei para ela, você vai para a fila, vai esperar umas 3, 4 reencarnações até aparecer o trabalho de novo, entendeu? E aí quando você questionar lá no plano espiritual, eles vão falar assim, você lembra do cuspe que você não quis, que o menino cuspiu no você não quis mais? Pois é, Jesus foi escarrado, humilhado, espancado e não pediu demissão a Deus. Nosso problema tem sido esse, qualquer coisa nos aborrece. Partiu. Então eu falei, é melhor você repensar, tá? E eu, se eu fosse você, ia dormir, porque o plano espiritual começa a visitar a gente a partir das 2 horas, já tem 1 hora que você está atrasado. Tenta, dobra, dá tempo de você conversar com Jesus e chegar lá e falar com ele, esquece que eu pedi demissão. No outro dia ela me ligou e falou isso mesmo, Sônia. Desculpa ter te acordado, já tinha acordado, não tinha nada que eu pudesse fazer, né? Mas desculpa ter te acordado, mas é mesmo, eu conversei com Jesus, estou firme lá na minha evangelização. Então se a criança apresenta uma dificuldade dessa, é porque, gente, está faltando as qualificações necessárias para que o trabalho aconteça. Tá? Ela ainda não aprendeu a amar o próximo. Eu tenho que pensar, pegar o nome daquela criança, fazer um retrato da criança, colocar na mesa e falar, vou preparar a evangelização para você. Para de fazer essas coisas na minha sala, pelo amor de Jesus. Eu falo, eu tenho lá, eu vou falar, Kaique, me ajuda, Kaique. Senhor, Mestre Jesus, amigo incondicional, irmão maior, ajuda o Kaique. Mas me ajuda para me aguentar o Kaique, eu não dou conta. Outro dia eu cheguei no centro, o Kaique pulou a grade. A grade, ela tem uma beiradinha assim, ele passou a grade. E ensinamos os meninos a passar a grade. Quando eu cheguei, tinha 4 crianças que invadiram o centro. Eu cheguei e falei com todo mundo assim, do lado de fora. Falei, gente, vamos fazer a nossa prece, fazer a nossa oração. Hoje nós não iremos fazer o trabalho, porque pessoas entraram sem permissão. E Jesus deve estar fazendo um trabalho aí para poder mudar esse psiquismo, né? O pessoal entrou sem permissão. Aí, não, eu estava brincando. Entrou sem permissão. A gente não entra na casa dos outros pela grade, pela janela. A gente entra pela porta. Jesus tem uma passagem que fala, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador.
Está lá em João capítulo 10. Você é um salteador. Você teria que ter esperado a gente abrir a porta para você. Então hoje nós não teremos trabalho. Todo mundo, não, Sônia, eu falei, calma, deixa Jesus fazer o trabalho, né? Calma. Aí o menino, não, tia, a gente desce, tia, pelo amor de Deus, nós não estamos saindo. Então sai para a gente entrar pela porta. E, olha, já estamos quase em cima do horário. Não haverá integração porque vocês entraram de qualquer maneira. Nós não podemos entrar na casa de Jesus de qualquer jeito. A gente precisa aprender a entrar na casa do Cristo. Porque Jesus sabe entrar na nossa casa. Ele não invade. Ele entra se você abrir o coração. Se você não abrir, ele fica esperando você abrir. Jesus não esmurra, ele sabe entrar na nossa casa. Então vamos entrar na casa de Jesus como quem sabe entrar na casa de alguém. Aí saíram pelo mesmo lugar que entraram. Pela grade. Não, viraram um briga. Tristicou lá, passou pelo buraquinho. E aí, eles mesmos me deram a ideia. Ó, tia, por que você não põe a tela? Põe a tela, tia. Eu falei, vou colocar, pode deixar. Mas aí, aprenderam que da casa do Cristo se entra pela porta. Senão é ladrão, salteador. Entendeu? E a palavra Jesus impõe um certo respeito perante a Claro. Deus. Se eu abrisse a porta e eles tivessem saído, eles iam entrar agora sempre assim. Mas tem que aprender a entrar. Então, o que a gente fala nos primeiros dias de aula? Janeiro ou fevereiro, para quem gosta de tirar férias de Jesus. Estou implicado com isso, tá? Vou falar isso aqui. Para quem gosta de tirar férias de Jesus, vai pegar janeiro, vai pegar fevereiro, qual que é a primeira aula que ele tem que dar? Centro espírita. Para que a criança aprenda que ali tem um ambiente, e um ambiente acolhedor. Um ambiente que o recebe, que o respeita. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ensinar sobre a valorização do centro. Na nossa casa, primeiro dia de aula a gente apresenta, olha, nosso presidente da casa, essa aqui faz a sombra, essa roupinha faz sombra, né? Esse aqui é o dentista da casa, esse aqui é o dirigente de reunião mediúnica. O que é dirigente de reunião mediúnica? É ali que os espíritos se comunicam. Ah, que ele tem de receber espírito? É ali que recebe os espíritos. Tem do capeta, tia? É, tem do capeta. E é mesmo, os espíritos rebeldes são capetas mesmo. Nós também somos demônios assim? O demônio não é a personalidade negativa da criatura? Então é. Ah, tia, e aí? A hora que vocês verem que tem que dar uma pausa, pode dar uma pausa, viu? Porque depois eu quero entrar na Padre Evangelizador e a Padre Evangelizador vai pegar os evangelizadores. Tá, você me dá um toque, tá? Mas aí, o que acontece conosco? Acontece isso, a gente prepara a criança para a entrada da instituição espírita. Então, quando ela invade, é preciso que a gente ensine, mesmo que incomode os adultos, né? Porque incomoda, viu, gente? Incomoda demais os adultos. É impressionante. Como é que na hora que os meninos chegaram e eu falei que não ia começar, como é que houve pânico? Não, tem que começar, não, calma, não vamos começar não. Nós vamos esperar os meninos saírem de dentro da casa para a gente entrar pela porta. E aí todo mundo entra pela porta. Tá? E é uma forma de você ensinar que precisa-se aprender o amor ao próximo. Bom, essa é a parte que mais eu vi, que é o evangelizador. O que é o evangelizador? O evangelizador é muito mais que um monitor. É o companheiro, o amigo, o conselheiro, aquele que dá vida e dinamismo à aula, aquele que impregna os conteúdos da lição com o calor da certeza que tem na tarefa que realiza. Não é um mero transmissor de informações. Os conhecimentos por ele veiculados guardam a pujança da sua fé e do seu ideal. Vale-se dos recursos técnicos pedagógicos indispensáveis, mas utiliza o amor como técnica por excelência. Se ele é um trem desse, você pensa, eu não sou evangelizador. Não é? Muita coisa junta, né? Muita coisa junto. Mas vamos por etapa, tá? Vamos por etapa. Quem é o evangelizador? O que ele não é? Monitor. Então, quando a gente diz que ele não é o monitor, a gente está dizendo que ele tem um compromisso com aquela criança. Primeiro, ele precisa saber o nome das suas crianças. Ele precisa saber o nome das suas crianças. Ele precisa conhecer a vida destas crianças. Não dá para evangelizar apenas cumprindo um papel no centro espírita. Porque o que tem feito com a gente é o seguinte: me chamaram para ser evangelizador.
Eu vou lá, fico uma hora dentro de uma sala com a criança, termino e vou embora pra minha casa. Na outra semana eu preparo alguma coisa lá, tiro da internet e trago, levo, tem sido assim. Eu não tenho tido uma experiência espírito a espírito. Então o evangelizador, ele não é um monitor. Ele não trabalha para o centro, ele trabalha para Jesus. isso, para Jesus. Ele trabalha, para quem a gente trabalha? Jesus. Isso, trabalha para Jesus. Então ele não pode se considerar um monitor. Tá? Vocês sabem o que é um monitor, né? Aquele que apenas auxilia. Ele é alguém que desenvolve uma tarefa. A gente tem colocado para o pessoal. Prestem atenção. Nós mudamos ou podemos auxiliar uma pessoa a mudar a existência dele. Uma criatura está do nosso lado fazendo tudo errado. Você vem de contramão fazendo tudo certo. Na hora que ele esbarra com você, ele perde todas as alternativas dele. Esse é o trabalho da evangelização. É isso que Jesus fez conosco. Na hora que Emmanuel viu Jesus, ele só teve uma alternativa: cair de joelhos. Todas as resistências de Emmanuel foram embora. Paulo de Tarso no cavalo para matar Ananias. Dá de cara com Jesus. Fica cego. Cai do cavalo, do orgulho, e perde a visão de tudo que ele tinha construído. Que é isso que acontece conosco. Isto é o que o evangelizador faz. Ele ajuda o espírito a desmontar toda aquela construção arraigada de milênios. Por isso que ele é uma pessoa diferente. Por isso que a casa espírita precisa da evangelização. Isso, mas você consegue essa evolução dentro da sua atividade, dentro da sua evangelização. Isso é no cotidiano, no dia a dia, recebendo as crianças, ou você faz uma entrevista prévia com eles, conhece um pouco da realidade deles, as necessidades, numa entrevista separado dos outros, no momento que ele vai ingressar na evangelização? Entendi. Porque em outra casa que nós frequentávamos, os meus filhos, eu falo assim, da minha experiência em outra casa. Antes deles entrarem para a evangelização, eles passavam por um momento de pré-avaliação, uma entrevista, e todos os meses eles tinham esse acompanhamento na casa, que o monitor ou alguém, eu não sei dar o nome exato, a equipe evangelizadora, eles chamavam novamente a criança, viam a necessidade dele, viu o que ele tinha aprendido, e aí faziam sempre tinha sempre um relatório, algo que acompanhasse essa criança para que o próximo evangelizador ou outra pessoa que fosse entrar na atividade pudesse se reiterar de da quem vivência era a criança, da vivência daquela criança. É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Com a diferença que a gente não entrega isso para outra pessoa fazer. Esse é um trabalho que eu, evangelizadora, faço, eu, enquanto coordenadora, faço. Então, por exemplo, eu tenho uma vivência prática com essas crianças. Eu não estou enfiada na casa delas, elas não estão enfiadas na minha casa, mas nós temos essa vivência elas chegam manifestando um comportamento diferente daquilo que ela é, e a gente entra com alternativas espirituais para promover o socorro delas. A ajuda na reunião mediúnica, o amparo pelas vias do passe, a conversa entre a equipe evangelizadora, o diálogo de evangelizador com a diretoria da casa para ver o que pode ser feito a favor daquela família, porque é outro setor, apesar de estar vinculado à evangelização, tal como a mocidade, é um setor diferente, né? Ele é um setor específico, então a gente tem um bate-papo com a casa para a gente ver como que pode ser trabalhado aquilo. Eu estou trazendo pais. Mas os pais, a gente tem o seguinte, tem que abrir. Vocês vão dar conta de fechar essas portas. Mas o que a gente tem? Hoje a gente tem um trabalho árduo com os pais. Então os pais participam dos estudos conosco, na casa. Aqueles pais que vão manifestando o desinteresse pela cesta básica e já aprendeu que a doutrina espírita tem uma significação na vida dele, esse pai vai até para o estudo sistematizado. A gente põe até no estudo do Evangelho, a gente vem com essa família
levando para o caminho que é Jesus, para a verdade que é Jesus, para a vida que é Jesus. Percebeu? A gente vem fazendo esse acompanhamento. Então, por exemplo, a reunião pública. A reunião pública obedece às características da infância. Então, a gente apresenta os problemas para a nossa casa espírita, que está tendo a evangelização, e no estudo com a família, que é só família, isso é levado a nível de ensinamento, não levado a nível de disciplina, de grade disciplinar, não. É levado como conteúdo evangélico. A gente pega uma passagem do Evangelho, a doutrina espírita, trabalha Walter de Oliveira, a arte moral de educar os filhos, educadores do coração, e aí a gente trabalha aquela dificuldade que está sendo apresentada a nível de evangelização, a gente joga para os pais, onde os pais têm ali o direito de discutirem o assunto conosco, de colocar os problemas que eles vivem dentro do lar, e a gente sempre trabalhando, sem querer resolver o problema deles, tem todo um processo reencarnatório aí, a gente trabalha em cima da proposta evangélica. Percebeu? Pode ir. Ô Sônia, a gente vai fazer esse intervalo agora, tá? Tá. E aí a gente volta, e essa parte foi muito importante, que a gente tem várias questões a ser levantadas. Que ótimo. Vamos? Vamos parar para lanchar? Gente, nós temos um intervalo de 20 minutos.